Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.
Fala galera, professor Arnon Arruda, de Direito Administrativo aqui. Sejam todos vocês muito bem-vindos aqui à nossa aula. Bom que você está aqui comigo para encarar mais um conteúdo de Direito Administrativo nessa sua preparação da jornada em que você se encontra, não é? Rumo à sua aprovação. Afinal de contas, a sua aprovação é o nosso objetivo, não é? Já vem chegando aqui para essa nossa aula de hoje. Como eu sempre falo no começo das minhas aulas, deixa de lado e agora tudo aquilo que vai tirar a sua atenção e foca aqui para que você possa extrair ao máximo do conteúdo que a gente tem a oferecer, tá bom? Hoje nós vamos tratar de um assunto mais do que importante para a sua prova, tá? E que se você não ficar ligado, você pode acabar, vacilando e perdendo questões de bobeira, né? E aí, posso contar com você? Então vamos que vamos. Vamos começar então oficialmente a tratar aqui do nosso conteúdo da aula de hoje, beleza? Vamos lá, meu povo. Nós vamos falar um pouquinho agora nessa aula de hoje, ao longo dos próximos encontros, vamos continuar a tratar disso, sobre a lei de improbidade administrativa, tá? Nós temos aqui, vou até aumentar a tela para que vocês vejam melhor, a lei 8429 de 1992, tá? Que é a lei de improbidade administrativa. Você pode encontrar também a forma de se referir a ela apenas como LIA, tá? LIA, Lei de Improbidade Administrativa, tá bom? Essa lei de improbidade administrativa, ela estabelece, a legislação estabelece penalidades, ou seja, sanções, tipificação daquilo que se considera como sendo um ato de improbidade, tá? Improbidade, na língua portuguesa, o prefixo M quer dizer negação, né? Se eu digo que algo é provável, ok, é o que pode acontecer. Agora, se algo não tem a menor chance de acontecer ou é difícil que aconteça, a gente diz que é improvável, tá? Então, sempre que a gente tem esse prefixo in, quer dizer que é o contrário, tá? Se eu digo que eu posso ganhar algo, eu digo que é vencível. Agora, se eu digo que não dá para ganhar, eu digo que é invencível. Da mesma forma, aquilo que se espera de nós, seja enquanto agentes públicos ou nós, muitas vezes particulares, nos relacionando com a administração pública, é que nós atuemos, né, que nós pratiquemos os nossos atos de maneira proba, com probidade. Então, o contrário, o antônimo de probidade é improbidade, tá? Agora, meu povo, essa legislação, a LIA, né, a Lei 8429 de 92, ela não caiu de paraquedas, ela não simplesmente caiu no céu. Essa legislação, ela foi editada, produzida, atendendo a uma determinação constitucional, tá? Olha aqui o que consta no artigo 37, no parágrafo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Vamos lá. Olha aqui o parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, primeira penalidade possível, né? Perda da função pública, outra penalidade. Indisponibilidade dos bens, também penalidade. E também ressarcimento ao erário. Sempre na forma e na gradação prevista em lei, né? Sem prejuízo da ação penal cabível, tá? Antes aqui, gente, uma informação, porque muita gente confunde isso, tá? Eu espero que você não confunda, tá bom? Improbidade administrativa tem natureza civil, não tem natureza criminal. Eu sei que a legislação de improbidade, ela se assemelha muito no seu vocabulário, muitas vezes até nas nomenclaturas, parece muito com o direito penal, né? Mas apesar de se parecer, saiba que improbidade administrativa é algo civil, tá bom? Olha o que diz a Constituição. Você vai responder por ato de improbidade, sujeito a essas penas, sem prejuízo da ação penal, ou seja, e ainda você pode responder a um processo penal por causa de um ato de improbidade. Se a Constituição diz sem prejuízo da ação penal, é porque esse processo aqui por improbidade administrativa não tem natureza criminal, tá? Tem natureza civil, tá bom? Por mais que a gente tenha uma imputação de um ato ilícito, não é, ou melhor, não tem natureza penal, tá? Tem natureza civil, ok? Agora, meu povo, antes de nós prosseguirmos, eu quero trabalhar com vocês aqui uma noção que é o seguinte. Qual que é a nossa legislação de improbidade administrativa? Lei 8429 de 1992, tá? Ela que diz o que é ato de improbidade, quem que pode responder pelos seus atos de improbidade, quais são as penalidades possíveis, quais são as modalidades de improbidade administrativa, quais são as penas, como eu disse, né? Qual é a prescrição, qual é o procedimento de um processo judicial, né, de uma ação de improbidade administrativa. Tudo isso aqui está determinado na LIA, tá? Agora, pessoal, no ano de 2021, na calada aí da noite, né, ou seja, enquanto o país e o mundo inteiro estava ali, né, preocupado com aquela tal da pandemia,
o nosso Poder Legislativo, ó, fez um trabalho. O que foi? Aprovaram a lei número 14.230 de 2021. Professor, o que tem essa legislação? Olha o que nos diz aqui. Ela altera a lei de improbidade administrativa, tá? Ah, professor, ok, as legislações são alteradas todo momento aqui no Brasil, né? Que o legislativo, ele troca de legislação igual a gente troca de roupa, né? Até aí, tudo bem. A questão, meu povo, é que essa lei 14.230 de 2021, para muitos, ela assassinou a lei de improbidade. Eu acho que é um exagero falar que ela assassinou, mas que mutilou, pode ter certeza, tá? Essa legislação tornou muito mais difícil alguém ser enquadrado e ser punido por ato de improbidade administrativa. Sem dúvida alguma, tá? Por isso, essa legislação, evidentemente, gerou muita polêmica, né? Para aqueles que não participaram aí da sua aprovação, certo? Por quê, gente? Ela alterou as formas de improbidade, a punição agora exige dolo e o chamado dolo específico, a gente vai ver aqui do que se trata. Dificultou a aplicação de penalidades, até mesmo facilitando questões processuais que podem gerar prescrição. Para muitos, essa legislação ficou conhecida como a legislação da impunidade com relação à improbidade administrativa. Realmente, foi uma legislação que afrouxou muito a coisa, viu? Em função disso, gente, nós tivemos, então, a proposição perante o Supremo Tribunal Federal de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade em face dessa legislação, tá? Essa ADI, como vocês podem ver, ela foi proposta aqui, ó, pelo CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, beleza? Eles ingressaram com essa ação direta de inconstitucionalidade, alegando que essa alteração da lei de improbidade, que para muitos ficou conhecida como uma mutilação na lei de improbidade, seria inconstitucional. Estaria violando não apenas ali o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, como nós vimos, mas também todas as demais determinações constitucionais, sobretudo de princípios, tá? E aí, essa ADI, que ficou numerada, foi autuada sob o número de ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 7236, ela ainda não foi julgada. Porém, nós tivemos aí a edição de uma medida liminar, tá? O ministro relator Alexandre de Moraes, chamado por alguns aí de Xandão, ele concedeu uma medida liminar suspendendo a eficácia de parte desses dispositivos da Lei 14.230. Então, recapitulando, a Lei 14.230 alterou demais a lei de improbidade administrativa, tá? Alterou muito. Então, o CONAMP ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei que alterou a lei de improbidade. Essa ação direta de inconstitucionalidade ainda não se encerrou, porém, o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liminar para suspender, tá? Olha aqui, ó. Foi, não é mesmo? Uma decisão que concedeu parcialmente a liminar pretendida e suspendeu a eficácia de alguns dispositivos. O parágrafo 8º do artigo 1º, que a gente vai comentar ainda, o artigo 12, parágrafo 1º, 12, parágrafo 10, o artigo 17b, parágrafo 3º e 21, parágrafo 4º, tá? Esses dispositivos que ficaram suspensos são dispositivos que dificultavam a caracterização daquilo que é improbidade, tá? Só que, gente, aí você fica falando, professor, mas isso aí é complicado, né? Como é que eu agora, na hora da prova, se me perguntar aí você está em vigor, se não está, como é que eu faço? Olha aqui, acho que dificilmente a banca vai te colocar numa situação tão difícil assim, né? Considerando, por exemplo, aquilo que foi decidido ainda numa medida liminar. Se fosse até o julgamento definitivo, aí fazia sentido, né? Faria sentido você cobrar exatamente o teor daquilo que foi decidido, perfeitamente, tá? Mas como isso foi só uma medida liminar, o Supremo Tribunal Federal ainda não concluiu o julgamento, acho muito difícil que a banca te coloque numa pegadinha sobre isso. Até porque, gente, o fato é que a Lei 14.230 foi aprovada pelo Congresso Nacional, tá? Deveria sua sanção presidencial. Então, todas as alterações introduzidas por ela na Lei de Improbidade estão lá na legislação, tá? Então, eu creio, tá? Que quando as bancas forem cobrar, né? A partir do momento que você estiver vendo esse nosso encontro, tá bom? Creio que ela vai cobrar exatamente o que diz o texto da Lei de Improbidade. E acho difícil focar naquilo que teve a sua eficácia suspensa por uma decisão liminar, né? Uma decisão liminar, ela pode ser revista a qualquer momento, ela é provisória, tá? Então eu creio que vai focar no que está escrito no texto da lei, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então vamos aqui então estudar o que diz o texto da Lei de Improbidade, tá bom? A Lei 8429 de 92, gente, ela justamente trata do sistema de responsabilização das pessoas por ato de improbidade administrativa, tá?
vai tutelar o quê? A probidade. Quem viola a probidade comete improbidade, tá bom? Ou seja, tomou uma conduta que não foi proba, ok? Agora, presta atenção aqui no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Consideram-se atos de improbidade administrativa aquelas condutas dolosas, tá? Tipificadas no artigo 9º, 10º e 11º nessa lei, ressalvados os tipos previstos em lei especial, né? Então, olha aqui, a regra geral é o seguinte, o que é ato de improbidade? Aquela conduta dolosa, tá? Que esteja previsto no artigo 9º, 10º ou 11º, tá bom? Nós vamos ver que tem hoje 3 modalidades de improbidade administrativa, tá bom? Então, qualquer ato de improbidade tem que estar encaixado em uma dessas 3 categorias ou modalidades, beleza? Agora, o que é dolo aqui para fins da lei de improbidade? É meramente ter intenção de praticar uma conduta? Não. Isso foi alterado, inclusive, pela Lei 14.230, tá? Não é só a intenção de praticar uma conduta, é a intenção de praticar uma conduta e de alcançar o resultado ilícito. Olha aqui. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, previsto lá nas modalidades de licitação, não bastando a voluntariedade do agente. O que isso quer dizer, meu povo? O que é dolo? Não basta simplesmente você querer, eu quero pegar esse maquinário aqui. Não. Você tem que pegar o maquinário, tá? E com a intenção, seja, por exemplo, de ter um enriquecimento ilícito, ou com a intenção ainda de causar um dano à administração, não basta o dolo da conduta que você tem. Você tem que ter, além da intenção de praticar a conduta, ter a intenção de provocar aqueles resultados. Como, por exemplo, se enriquecer ilicitamente, causar prejuízo ao erário, tá bom? Violar o princípio da administração. Por isso, gente, chama-se essa questão de dolo específico, diferentemente do dolo genérico. Ou seja, não basta simplesmente querer praticar a conduta. Você tem que querer praticar a conduta e também querer alcançar o resultado previsto lá nos artigos 9º, 10º e 11º, tá bom? Gente, a lei de probidade, justamente por se tratar de uma imputação, de, claro, né, penalidades, ela também segue os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, tá? E essa lei de probidade se aplica à administração direta ou indireta dos 3 poderes, tá? De todos os níveis da federação, seja União, Estados, DF e município, tá bom? E agora, professor, só está sujeito a ato de improbidade, né, a punição por improbidade, quem pratica atos contra entidades de direito público, contra a administração pública? Claro que não. Olha aqui. Estão sujeitos às sanções da lei e dos atos de improbidade aqueles atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício, incentivo fiscal ou de crédito, né, de órgãos públicos ou governamentais. Inclusive, gente, independentemente de integrar a administração indireta, estará sujeito às sanções da lei de improbidade por aqueles atos praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário, ou seja, o patrimônio público, tenha concorrido, ou seja, tenha colaborado, ou colabore no seu patrimônio ou na sua receita, tá? Limitado, né, o ressarcimento dos prejuízos, nesse caso, até a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. O que eu quero dizer? Se eu tenho uma entidade privada que recebe benefício do governo, recebe subvenção, recebe crédito subsidiado, olha aqui, o Estado custeou para a criação daquela entidade. Se alguém praticar um ato de improbidade contra essa entidade, vai responder também. Agora, vai responder até o limite da quantidade de dinheiro público que tem lá, tá? Então, se tem até 100 mil reais de dinheiro público lá, você só vai responder por ato de improbidade até a quantia de 100 mil, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de alguns dos dispositivos que tiveram eficácia suspensa. Esse dispositivo, ele dizia que não configuraria ato de improbidade alguma conduta baseada em divergência de interpretação sobre uma lei, baseada em jurisprudência, mesmo que não fosse uma jurisprudência consolidada, tá? Ou seja, dispositivos que dificultavam a caracterização. Agora vamos aqui para algumas exposições importantes, gente. Qual que é a definição de agente público aqui para a lei de improbidade? Quem que eu considero como sendo agente público? Vocês vão ver que é a definição mais ampla possível. Todo mundo aqui vai ser agente público, né, de uma forma ou de outra. Olha aqui. Para os efeitos, né, os fins dessa lei, considera-se agente público aquele agente político, o servidor público, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, né, ou seja, temporariamente, ou ainda que seja sem remuneração, tá? Seja por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função para as entidades do artigo 1º, ou seja, 3 níveis da federação, os 3 poderes, seja administração direta ou indireta, tá?
Resumindo, agente público aqui, gente, é um conceito mais amplo possível, beleza? Ok? E agora, olha aqui. Aplica-se, né, as disposições da lei de improbidade, no que couber, é claro, para aquele que, mesmo se não for agente público, ele induza ou ainda concorra, ou seja, colabore dolosamente para a prática de um ato de improbidade. Beleza? Inclusive, o parágrafo primeiro aqui diz o seguinte, gente, se você é sócio, cotista, né, de uma empresa que está sendo acusada aí da prática de um ato de improbidade, para que você, pessoa física, seja responsabilizado, tem que comprovar que você realmente participou, teve a intenção de praticar ato de improbidade, tá? Agora, disposição importante, isso aqui também cai muito em prova, gente. O sucessor ou herdeiro, né, daquele que causar dano ao erário, ou aquele que se enriquecer ilicitamente, está sujeito à obrigação de reparar o dano até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. O que isso quer dizer, meu povo? É simples, olha aqui. Imagine o seguinte, o seu pai foi condenado a ressarcir o patrimônio público em 100 mil reais por causa de um ato de improbidade. O seu pai morreu. Você herdou do seu pai um patrimônio de 100 mil reais. O que vai acontecer? O poder público vai pegar os 100 mil, você vai ficar com nada, né? Não vai ficar com nada. Resumindo, você não vai receber herança. Agora imagine que o seu pai tenha te deixado não 100 mil, mas 150 mil. O que o poder público vai fazer? Pegar 100 mil, você só vai ficar com 50. Agora imagine que o seu pai te deixou 80 mil. O que vai acontecer? O poder público vai pegar os 80. E os 20 restantes, você vai ter que pagar? Não. Ninguém herda dívida. Todo mundo, no máximo, fica sem herdar nada, tá bom? Por isso, a obrigação de reparar o dano se estende ao sucessor e ao herdeiro, mas até o limite do valor da herança que você recebeu, tá? Se a herança não for suficiente, você tá desobrigado. Afinal de contas, ninguém vai herdar a dívida. Beleza? Bora praticar? Vamos lá. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, da União, Estados, DF e municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O respeito aos princípios da administração pública é requisito essencial da conduta ética do servidor público, que poderá sofrer consequência de suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, caso pratique conduta de falta, improbidade administrativa, erro excusável, trabalho em equipe ou atingir metas. Fácil demais, né, gente? Essas penalidades aqui são aplicadas aqui em praticar. Um ato de improbidade administrativa, né? Letra B. Beleza? 2. Segundo a LIA, a Lei de Improbidade, para os efeitos da aplicação dessa lei, considera-se agente público, letra A, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, município e território. Isso aí parece que dá certo, hein? Vamos ver as outras. Letra B, todo aquele que exerce em caráter permanente? Não, pode ser transitório, aí a gente já mata a alternativa. Letra C, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, com remuneração? Não, pode ser não remunerado também. Como, por exemplo, né, mesários, jurados também respondem por ato de improbidade, tá? Letra D, todo aquele que exerce por nomeação, designação, contratação, cargo, emprego ou função de administração direta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, municípios e territórios, está parcialmente correto, né? Mas falta informações que estão mais completas na letra A. Resumindo, gente, para a lei de improbidade, agente público é uma definição muito ampla, mais ampla possível, né? Todo mundo, gente, ó, prestou serviço, temporariamente, permanentemente, remunerado ou de graça, como um mesário, por exemplo, seja por nomeação, eleição, qualquer outra coisa, pode responder por ato de improbidade, tá? Se incorrer numa das condutas da lei. Questão número 3. Em conformidade com a LIA, que trata das sanções aplicáveis em virtude da prática do ato de improbidade, marque C para certas e E para as erradas, e depois assinalar a sequência correta. Vamos lá. Primeiro, o simples exercício de função, o desempenho de competências públicas na ocorrência de ilícito presume responsabilidade por ato de improbidade administrativa? Isso está errado, né, gente? Por quê? A improbidade administrativa não é presumida, né? Tem que comprovar que você agiu e agiu com dolo, né? Com a intenção de alcançar o ato de improbidade. 2. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei, não bastando a voluntariedade do agente. Correto?
Terceiro, considera-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas na lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Correto também. Portanto, letra A. Beleza? 4. Conforme a lei de improbidade administrativa, o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos a, letra A, pagamento de multa civil apenas. B. Além de reparar integralmente o dano, o sucessor ou herdeiro também poderá ser suspenso dos direitos políticos. C. Apenas a obrigação de repará-lo, mesmo que ultrapasse o limite de herança, uma vez que se trata de patrimônio público. Ou D. Apenas a obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou patrimônio transferido. A correta aqui, meu povo, é a letra D de dado, né? Se você é herdeiro ou sucessor, você vai ter a obrigação de reparar o dano até o valor daquilo que você recebeu. Você recebeu 100 mil aí de herança. Eventualmente, né, aquela pessoa que lhe deixou a herança foi condenada a pagar 100 mil, por exemplo, ou 150, ou 300, ou 1 milhão, você vai ter que pagar à administração apenas os 100 mil, tá bom? Ninguém herda dívida, não. À luz da Lei 8429 de 1992, que estabelece as penalidades para os atos de improbidade administrativa, julgue o item. Ato de improbidade praticado contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção pública está sujeito às sanções dessa lei. Que lei? Lei 8429 de 1992, ou seja, a Lei de Improbidade Administrativa. Resumindo, se você pratica um ato aí de improbidade contra o patrimônio de uma entidade privada que receba subvenção pública, você vai estar sim sujeito às penalidades da Lei de Improbidade, tá? Confira aqui o gabarito. Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar na aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Fala galera, professor Arnon Arruda de Direito Administrativo aqui. Sejam todos vocês muito bem-vindos a essa nossa aula de hoje. Que bom que você está aqui comigo para encarar mais um conteúdo importante rumo à sua jornada de aprovação. Afinal de contas, a sua aprovação é o nosso objetivo, não é? Já vem chegando para essa aula de hoje, como eu sempre falo, deixa de lado aí o celular, as redes, tudo aquilo que vai tirar a sua atenção para que você possa focar ao máximo e extrair ao máximo o conteúdo que a gente tem a disponibilizar para todos vocês, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos que iniciamos em outro encontro sobre a Lei de Improbidade Administrativa, tá? A Lei 8429 de 1992, tá bom? A Lei de Improbidade, também carinhosamente chamada de LIA, né? A sigla aí para Lei de Improbidade Administrativa, tá bom? Nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos e vamos adentrar nesse assunto hoje, porque nós vamos começar nesse nosso encontro e depois vamos dar seguimento em outros encontros, tá? Nós vamos falar sobre as espécies ou modalidades de atos de improbidade administrativa, tá bom? Na verdade, o ato de improbidade administrativa ele não pode ser praticado, né? Ou melhor, ele não precisa ser praticado apenas de uma forma ou de uma maneira, tá? Mais de uma forma, mais de uma maneira, mais de uma modalidade ou mais de uma espécie de ato de improbidade administrativa, tá? E cada ato de improbidade administrativa, ele vai ter necessariamente uma categorização aqui. Por exemplo, nós vamos ver que os atos de improbidade administrativa, eles podem ser da modalidade de enriquecimento ilícito, eles podem ser da modalidade de prejuízo ao erário, eles podem ser da modalidade de violação a princípios da administração pública, e todo ato de improbidade, sem exceção,
ele vai estar caracterizado em alguma dessas modalidades, a não ser que tenha outra legislação específica que estabeleça um ato de improbidade, tá? Mas os atos de improbidade regidos aqui pela LIA, pela Lei 8429, eles serão obrigatoriamente enquadrados aqui em uma ou algumas dessas modalidades, tá? Então, ou ele vai ser um ato que importa enriquecimento ilícito, ou vai ser um ato que causa prejuízo ao erário, ou vai ser um ato que viola princípios da administração, tá? Ah, professor, esse ato aqui eu entendo que possa até enquadrar em mais de um, por exemplo. Um ato de improbidade administrativa que cause enriquecimento ilícito ou que provoque dano ao erário, você pode até encontrar algum princípio que seja violado para aquele ato, mas ele vai ser enquadrado em apenas uma dessas categorias, tá? Ou ele cometeu um ato de improbidade de violação ao princípio, ou um ato de improbidade de enriquecimento ilícito ou de prejuízo ao erário, tá bom? Então a gente vai ver aí exatamente nessa aula de hoje a primeira dessas categorias, que é justamente os atos de improbidade administrativa que importam, que provocam, que causam enriquecimento ilícito, tá bom? Esses atos de improbidade administrativa eles estão previstos ao longo do artigo 9º da Lei de Improbidade, tá? Então hoje, nesse nosso encontro, nós vamos tratar desses atos de improbidade administrativa que vão, então, ocasionar, propiciar aí para o violador um enriquecimento ilícito, tá bom? Só que antes de prosseguir, a gente precisa primeiro entender o que eu considero como sendo um enriquecimento ilícito, né? Olha aqui. Aqui é só uma noção, gente, não significa que é uma definição taxativa, né? Estanque, tá bom? É só para você ter uma noção mesmo. Olha aqui. O enriquecimento ilícito é um acréscimo ao patrimônio pessoal em tão pouco tempo, sem justa causa ou declaração ao órgão competente, decorrente por fins de uso ilícito ou através do tráfico de influência, por exemplo, tá? Gente, eu quero que vocês foquem nisso aqui. Enriquecimento, ele é um acréscimo ao patrimônio pessoal. Ah, professor, beleza, é um acréscimo ao patrimônio pessoal. Mas não é simplesmente um acréscimo do ponto de vista que, às vezes, é a primeira forma que vem à mente, né? Por exemplo, se alguém, imagina, ele pega ali, ele surrupia recurso, ele desvia um recurso público da administração e embolsa. Ele teve um enriquecimento ilícito? Teve. Agora pensa comigo. Se esse mesmo agente público aí, ele está reformando a casa pessoal dele, tá? E então ele pega ali, por exemplo, um maquinário, uma patrola, uma betoneira, um maquinário ali da administração pública. Imagina, a betoneira estaria ali parada, não estaria sendo utilizada naquele dia. Esse mesmo agente vai ali, pega a betoneira, leva para sua obra pessoal e utiliza aquela betoneira, tá? Eu te pergunto, nesse caso, ele teve um enriquecimento ilícito? Teve. Qual que é a ideia aqui, gente? Enriquecimento é todo acréscimo patrimonial, tá? E se for ilícito, significa que é de origem indevida. Agora, pensa comigo. Se você deixa de fazer um gasto, deixa de suportar um gasto que você teria que suportar, você concorda comigo que isso é uma forma de enriquecimento? Meu amigo, você teria que contratar, ou teria que alugar uma betoneira ou comprar uma betoneira para você, não importa, tá? Agora, você deixou de gastar, você deixou de enfiar a mão no seu bolso porque você pegou indevidamente uma betoneira pertencente ao patrimônio público. Então, cuidado, muitas vezes eu já vi pessoas errando questões aí envolvendo atos de improbidade administrativa, confundindo o enriquecimento ilícito com prejuízo ao erário, porque o indivíduo não recebeu cash, porque ele não recebeu ali grana, ou seja, dinheiro em espécie. Aí pensa, tá, causou um dano à administração, né, um bem público que foi ali para uma obra particular. Nesse exemplo que eu dei, isso seria um caso de improbidade de enriquecimento ilícito, tá? Então gravem isso. Enriquecimento não é só receber recursos, não. Se você indevidamente deixa de ter um gasto pessoal, você também teve um enriquecimento. E ainda, um enriquecimento ilícito, tá bom? Então vamos continuar. Olha o que nos diz aqui o artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, meu povo. Olha aqui. Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, auferir, mediante a prática de ato doloso, tá? Não existe improbidade culposa, ou seja, tem que ter a intenção, tá? Você auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou de atividade das entidades referidas lá no artigo 1º da lei, tá? Então olha aqui. O artigo 9º, ele traz primeiro aqui no seu caput uma definição, uma conceituação do que se considera um ato de probidade, tá bom? É isso que o artigo 9º nos diz para começar.
Só que agora, nos incisos, gente, ele vai estar exemplificando aqui uns casos de improbidade administrativa que importem em enriquecimento ilícito, tá bom? Mas olha aqui, o CAPT já definiu, olha aqui, prática de ato doloso, né, de obtenção de vantagem patrimonial indevida. Aqui não fala de receber pecúnia, receber em reais, receber em papel moeda ou receber em mercadoria para ficar para si de maneira permanente, não. Diz que é vantagem patrimonial. Naquele exemplo que eu dei, se você pega uma betoneira pertencente ao poder público indevidamente, você teve uma vantagem patrimonial. Você teria que comprar uma betoneira, alugar, enfim, ter algum custo, mas você deixou de ter porque usou de um recurso indevido. Pegar uma betoneira, por exemplo, pertencente ao poder público, beleza? Então grave. Enriquecimento aqui é vantagem patrimonial, tá? Não é necessariamente receber dinheiro, não, tá bom? Então vamos ver aqui, gente, quais são então as espécies de ato de improbidade por enriquecimento ilícito que a lei fala. Olha aqui os incisos do artigo 9º. Inciso 1º. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de alguém que tenha interesse direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, tá? Então olha aqui, receber dinheiro, bem móvel, percentual, gratificação, qualquer dinheiro de alguém que tenha interesse no ato que você como agente público vai fazer, recebeu aí qualquer vantagem patrimonial, ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito. Inciso 2º. Receber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, a contratação de serviços pelas entidades referidas lá no artigo 1º, tá? Por preço superior ao valor de mercado. Ah, professor, isso vai causar prejuízo ao erário. Mas isso aqui, ó, você percebeu, recebeu vantagem econômica. Então esse ato vai ser enquadrado no ato de improbidade de enriquecimento ilícito, tá bom? E lembrando, você não vai responder duas vezes, tá? Ou o seu ato de improbidade vai ser enriquecimento ilícito, ou vai ser prejuízo ao erário, tá bom? Inciso 3º. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por um ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Aqui já é o oposto, né? Pegar um bem público e querer transferir aí para a iniciativa privada por preço inferior ao que ele de fato vale, tá? E você recebendo por isso, evidentemente, tá bom? Próxima forma aqui. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidores, empregados ou de terceiros contratados por essa entidade. Olha aqui, foi o exemplo que eu dei. Você pegou uma betoneira ali do patrimônio público, pegou ainda servidores públicos que estavam de bobeira no dia lá na repartição, né? E levou para sua obra particular. Poxa, na minha vida, economizei com pedreiro, economizei com servente de pedreiro, economizei com maquinário. É, exatamente, você economizou mesmo. Você teve uma vantagem patrimonial. A diferença é que essa vantagem patrimonial foi ilícita, foi indevida, portanto é um ato de improbidade na modalidade enriquecimento ilícito, pelo qual você vai ser punido por isso, tá bom? Inciso 5º. Receber vantagem econômica de qualquer natureza. Qualquer natureza. Direta ou indireta, para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar, lenocínio, narcotráfico, contrabando, usura, ou qualquer outra atividade ilícita, ou ainda que você não receba, mas se aceite a promessa de receber vantagem, a promessa já basta para configurar o ato de improbidade, tá? Olha aqui, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obra pública, né? Ou qualquer outro serviço sobre quantidade, peso, medida, qualidade, ou característica de mercadoria, ou bens fornecidos a qualquer das entidades lá do artigo 1º. Perceba mais uma vez, eu tenho alguém recebendo valores aí, ou vantagens, né, para ser mais específico, que são vantagens indevidas, tá bom? Continuando. Adquirir para si ou para outrem, olha aqui, hein? Se eu adquiro para outra pessoa, por mais que eu não seja o destinatário final, também vai ser um ato de enriquecimento ilícito aqui, tá? Para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, e em razão deles, né? Bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no caput desse artigo, ou seja, de enriquecimento ilícito,
cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, garantida a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Resumindo, se você ganha aí R$ 1.000 por mês, salário mínimo por mês, de repente, de um ano para o outro, seu patrimônio cresce R$ 1 milhão, tem alguma coisa errada, né? Então, essa evolução patrimonial aí misteriosa, né? Dinheiro não brota em árvore. Enriquecimento ilícito. Aceitar emprego, comissão ou exercer qualquer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível, né, de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, né, durante a atividade. Receber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, né, providência ou declaração que esteja obrigado. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial lá das entidades do artigo 1º, ou por fim, usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º. Resumindo, todas as vezes que você obtém indevidamente uma vantagem patrimonial, você pratica um ato de improbidade aqui na modalidade enriquecimento ilícito, tá? Grave, enriquecimento não é só receber dinheiro não, tá bom? É também você deixar de ter um custo que você deveria ter, como naquele exemplo que nós vimos, se eu pegar maquinário ou ainda servidores da administração pública e colocar para trabalhar em meu benefício pessoal, tá bom? E essa questão é tão importante que, olha aqui, a posse, tá? E o exercício na função do agente público está condicionado à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, né? Que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal para ser arquivada no serviço de pessoal competente. Olha aqui, para eu tomar posse e para eu entrar em efetivo exercício numa função pública, eu tenho que apresentar a minha declaração de imposto de renda. E essa declaração de imposto de renda, gente, ela vai ser atualizada anualmente, ou seja, todo ano eu vou ter que apresentar a minha última declaração de imposto de renda, tá bom? Inclusive na data em que o agente público deixar o exercício do seu cargo, mandato, emprego ou função. E para quê? Para aferir se a evolução patrimonial dele foi compatível, né? Como eu falei, uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês, não tem como de um ano para o outro ela ter um acréscimo de R$ 1 milhão, né? Ou ela ganhou na loteria, ou recebeu alguma doação aí misteriosa, ou então praticou um ato indevido, né? Inclusive, se o agente público se recusar a apresentar a declaração de imposto de renda, ele vai, inclusive, ser demitido, tá? Do serviço público, beleza? E ainda sem prejuízo de outras punições que possam ser cabíveis, beleza? Tranquilo? Então vamos que vamos. E se tá tranquilo mesmo? Bora praticar, né, meu povo? Questão número 1 aqui, vamos lá, hein? Questão número 1. Ainda sobre improbidade administrativa, leia as sentenças abaixo e atribua valores V verdadeiro ou F falso e assinale a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá, hein? Primeiro, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito, sob hipótese alguma, às combinações previstas em lei. Isso aí está certo ou errado, né? Verdadeiro ou falso? Falso. 2. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Verdadeiro, tá? Portanto, aqui, FV, letra D de dado. Tá bom? 2. Improbidade administrativa é todo ato que vai contra os princípios da administração pública. De acordo com a Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa não é considerado um ato de improbidade administrativa. Letra A. Cometer atos que geram enriquecimento ilícito. Letra B. Executar ações que causam prejuízo ao patrimônio público. Letra C, perdão. Praticar atos que violam princípios da administração pública. Ou D. Transferir recursos da União, dos estados, para os municípios.
Gente, o que não é uma modalidade de ato de improbidade administrativa aqui, né? Tá fácil. É o que tá na letra? D de dado, né? Transferir recurso da União, dos estados, para o município, né? Isso não configura ato de improbidade administrativa não, tá? Portanto, aqui, letra D de dado, é a alternativa a ser marcada, tá bom? 3. Sobre os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, assinalar a alternativa que preenche a lacuna corretamente. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, o que é? Mediante a prática de ato doloso de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º da lei. Gente, qual é a palavra aqui? Auferir, coibir, inibir, impedir ou atrapalhar. Aqui até por eliminação a gente consegue tirar, né? Porque pensa bem, coibir, inibir, impedir ou atrapalhar tem mais ou menos o mesmo sentido aqui na frase, né? Então, evidentemente, a correta aqui vai ser a letra A de auferir, né? Ou seja, auferir mediante a prática de um ato doloso, ou seja, auferir, receber, né? Se beneficiar. Qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em função do cargo, emprego, função, vai constituir um ato de improbidade administrativa aqui, tá? Questão número 4. O servidor público civil da União que aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente de suas atribuições durante a atividade, pratica, letra A, ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, letra B, ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, letra C, ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da administração pública, letra D, apenas crime previsto no Código Penal, ou E, apenas infração disciplinar passível de punição na forma do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, a Lei 8.112 de 90, com processo administrativo disciplinar pelo rito do artigo 133 dessa lei. Gente, a correta aqui é a letra A. Isso é um ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito do agente público, tá bom? E para finalizar a nossa aula de hoje, questão número 5, olha aqui. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades, nos termos da Lei Federal 8429 de 1992, é ato de improbidade que, letra A, atenta contra a impessoalidade da administração pública, letra B, viola a moralidade administrativa, letra C, atenta contra os princípios da administração pública, letra D, causa prejuízo ao erário, ou letra E, importa em enriquecimento ilícito. E aí, meu povo? Exatamente nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. É o que está na letra? Letra E. É um ato de improbidade administrativa que importa em de enriquecimento ilícito, né? Confira aí o gabarito. Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar na aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!